Hoje nós vamos meditar sobre o tema Sansão, de príncipe de Israel, um dos juízes ao bobo da corte, Uma oportunidade para recomeçar. É o subtítulo da mensagem de hoje. Amém? E quando a gente pensa na história de Sansão, a gente visita o texto de Juízes, e entende ele como um dos grandes juízes de Israel. Mas, como todos nós, mesmo sendo um homem de Deus, uma pessoa de Deus, nós podemos passar por momentos difíceis, em nossas vidas. E isso aconteceu com Sansão. E nós podemos começar a meditar sobre a vida de Sansão, fazendo algumas perguntas. Quem era Sansão? Sansão, primeiramente, entre os juízes de Israel, era uma pessoa escolhida nas tribos para ser um juiz. E um juiz, ele, pelo menos, tinha 3 características básicas. Quais eram essas? Primeira, era a abstinência de vinho. O nazireu, e aí você pode ler no contexto de Juízes, ele tinha abstinência de vinho. O segundo, ele não podia tocar em cadáveres. E a outra era não cortar o cabelo. São 3 características básicas. Então, abstinência de vinho, não tocar em nada morto, nenhum tipo de cadáver, e não se aproximar de cadáveres, e também não cortar o cabelo. Essas eram as características do nazireu. E assim, Sansão, um homem escolhido por Deus, um juiz de Israel, ele tinha como prática essas 3 coisas, prática religiosa, cultural do seu povo, do povo de Israel, e para ser um príncipe ele teria que ter essas 3 características. Bem, mas aí, Sansão, um homem de Deus, um juiz de Israel, ele foi perdendo a visão. E agora eu vou falar um pouquinho de visão, não no sentido físico. Ele perdeu sim a sua visão física, vocês vão poder ver no final dessa pregação. Ele chegou a perder a sua visão física. Mas, antes disso, nós podemos dizer que Sansão, pela sua história, ele foi diminuindo a sua lente de visão, o seu campo de visão. E aí eu falo no seu sentido espiritual mesmo. Porque, primeiramente, Sansão, ele se envolveu com mulheres filisteias, mulheres que não eram do seu povo. E aí, na sequência, o que foi que aconteceu mais com Sansão? Alguém poderia dizer, na sua história, ele foi tipo num declínio, Então, primeiramente, ele se envolve com mulheres que não é do seu povo, faz amizade com os povos pagãos, os povos aos quais Deus dissera que eles não se envolvessem, nem se relacionassem, não no sentido que a gente não está falando de missão. Deus tinha um propósito especial com o povo de Israel. O povo de Israel deveria ser luz para as outras nações, deveria ser referência para as outras nações, mas não no sentido de fazer as mesmas coisas que os povos pagãos faziam. E no caso, Sansão passou a fazer tudo que os povos pagãos faziam. Primeiro, começa com as mulheres. A sua visão vai se tornando míope. Ele vai, de certa forma, diminuindo o seu campo de visão. E aí eu falo no sentido espiritual. Pregamos há pouco tempo sobre Salomão, Vimos um pouquinho da derrocada de Salomão. E hoje nós estamos vendo um pouquinho sobre essa derrocada de Sansão, essa derrota de Sansão. E veja que uma coisa para acontecer na nossa vida cristã não é assim, de uma hora para outra. É aos poucos, é o passo a passo. E no caso de Sansão foi passo a passo. Então a gente deixa algo entrar em nossa vida e as coisas passam a acontecer. Um exemplo disso é uma história que eu sempre conto. Prego de Satanás. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história do prego de Satanás. E certa vez Satanás colocou um prego. E Daldinho, você contou até uma história ontem que eu achei mais interessante também, ainda que ilustra bem o que eu estava querendo dizer. Mas eu vou continuar com a história do prego, porque essa daí eu não aprendi ainda, mas eu vou aprender. Que quando
Satanás colocou um prego na carne de uma pessoa. Não é só um prego, ele deixou colocar o prego. Então depois colocou um pedaço de carne podre ali. E aí começaram a questionar. Mas, espera, você não pode botar esse pedaço de carne podre antes. Posso, porque o prego é meu. E apodreceu toda a casa. Isso só mostra uma coisa. Que às vezes Satanás só quer uma brecha, um espaço, para que ele possa entrar na vida de um cristão, na vida de uma família cristã, ou numa igreja, e aí ele bagunçar tudo e destruir a vida daquela igreja, daquela pessoa. E assim aconteceu com Sansão. Sansão, ele simplesmente pecou pelo olhar. Ele disse que ele olhou para as mulheres, ele olhou com admiração. Então, a partir disso, ele cobiçou. E a gente viu outras mensagens aqui, que os olhos são as janelas da alma. Ela pecou pelos olhos, quando ela olhou para aquele fruto que era admirável diante dela. Davi também pecou pelo olhar. Pelo olhar ele foi levado a cometer vários pecados. Primeiro a cobiça, depois o adultério, depois o assassinato. E o mesmo acontece com Sansão. Então ele lança aquele olhar de admiração sobre as mulheres que não eram do seu povo. Diz que agradou aos olhos de Sansão, essas mulheres agradam aos seus olhos. E essa visão então fica anuviada, passa a ter agora como escamas, assim, a referência aqui à história do apóstolo Paulo, que secou, que foi deitado em terra, né, pela luz, lá na estrada de Damasco, e ele caiu em terra sem nenhum tipo de visão, sem poder enxergar nada. E assim aconteceu também com Sansão. Ele passa agora a não enxergar mais nada. Bom, então, como eu estava dizendo, né, a vida de Sansão passa então a entrar numa queda. Então ele está aqui como príncipe, como juiz de Israel, e começa a declinar. Sua vida começa a fazer isso aqui, E finalmente Sansão, ele é o que? Destruído pelos povos inimigos. Ou seja, ele termina o que? Nos braços de Dalila. E Dalila descobre o seu segredo, a sua força, como nazireu que era no cabelo. Claro que numa exegese, numa interpretação, a força não era o cabelo em si, a força era de Deus, mas ali era um símbolo. Enquanto ele se mantivesse no seu voto de nazireu, ele estaria ali, então, com toda a força e todo o poder de Deus. Mas o que acontece? Ele então se deixa enganar por Dalila. O povo filisteu prende ele e ele termina com os 2 olhos furados, cego. Ele termina cego. Arranca os olhos dele, Jair, né? E tira, e ele fica totalmente cego, né? Agora sim, ele termina em sua cegueira física. Mas nós podemos dizer que ele já vinha num processo de miopia espiritual, porque ele vinha declinando, ele vinha definhando espiritualmente. Se ele estava aqui numa montanha, a gente já até falou um pouquinho sobre montanha aqui. Se ele estava numa montanha, e a gente, quando está no alto de uma montanha, a gente tem um campo de visão mais amplo, de observação mais amplo, a gente vê mais coisas. A gente está ali na Serra da Telha, para os irmãos que estão assistindo de outro lugar, é um espaço geográfico que nós temos aqui, na nossa região, e é um dos lugares altos que nós temos aqui. Nossa geografia aqui é de elevação, de montanha. Talvez você que está assistindo aí esteja assistindo de algum lugar que não tenha tanto isso, que é de planície, mas aqui é um lugar de elevação. E quando a gente está em cima da montanha, a gente consegue ver as cidades perto, os açudes, né? Nós temos muitos açudes que são reservatórios de água, né? Quando chove, eles passam algum tempo com água também. E a gente vê as cidades vizinhas.
Mas quando a gente vai descendo a serra, esse campo de visão vai diminuindo. Até o momento que, quando você chega ao pé da serra, no início, você só consegue enxergar mato. Você não vê mais nenhuma cidade ou nada que esteja distante, só as coisas que estão próximas. Então eu fico imaginando Sansão, nessa visão que ele tinha ampla, ali como o príncipe de Israel, como um dos juízes de Israel, mas que ele vai definhando, ele vai declinando a sua miopia espiritual. Então vai o alcançando cada dia, à medida que ele vai fazendo certas escolhas na sua vida. Então, às vezes, são nossas escolhas, as decisões que tomamos, que nos leva a uma visão espiritual definida. Então, pensando aí nos passos de Sansão, primeiro ele fez o quê? Ele se envolveu com as mulheres filisteias. Segundo, se envolveu com outros povos pagãos. E terceiro, o envolvimento com Dalila, que eu acabei de falar, né? Então, vamos lá. Se agrada das filisteias, das mulheres estrangeiras. E esse é o primeiro passo, é o prego de Satanás na vida dele. Isso abre espaço para ele se envolver com povos pagãos, com os filisteus, e fazer o que eles faziam, se envolver nas mesmas práticas. Depois, por fim, com Dalila, que faz ele contar o seu segredo, o segredo da sua força. Então ele é preso finalmente pelos filisteus. E onde é que ele termina? Preso numa sarjeta, num palácio, numa sarjeta. Os filisteus furaram os olhos dele, ridicularizaram ele, debocharam dele. Mas aí, irmãos, a gente sabe que Deus deu uma nova chance, Deus deu uma nova oportunidade para Sansão. Sansão, ali, aquela sua prisão, amarrado de todos os lados, sem a força, que ele não tinha mais a força que ele tinha antes. Então, o que é que aconteceu? Ele faz a sua última oração, a oração da vida dele. Senhor, que eu veja. O desejo de Sansão, então, era ver novamente. Amém? Então, Sansão pôde ver novamente. Então, Deus devolveu a visão. Isso está em Juízes, capítulo 16, verso 28. Que eu gostaria de ler com os irmãos. Juízes, capítulo 16, verso 28. Vamos fazer a leitura. Olha, esse é o verso-chave da mensagem de hoje. Eu tive que contextualizar com a vida de Sansão. Vocês podem ler mais sobre a história de Sansão. O capítulo 13, né, o nascimento de Sansão. Sermão um pouco biográfico hoje, né? Mas a gente não tem tempo de ler toda a história de Sansão. E aqui eu vou lendo o verso 28 do capítulo 16. Né? Então, o capítulo 13 ao 16, mas hoje eu vou ficar com o verso 28, quando diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. É interessante que ele gostaria de ver novamente, e para que ele pudesse ver aquela cena, pudesse contemplar e reagir diante daquela cena. E ele pediu que ele tivesse só mais uma oportunidade, só mais uma chance de ter a força de antes. E aí ele disse que eu possa ver apenas por um dos meus olhos. E o texto diz ainda no verso 29: abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas, como vocês estão vendo aí na tela. E abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre ela, com a mão direita, e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E indignou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram toda a sua vida, a vida inteira. Sansão, começa aqui, ó. O título da mensagem de hoje é Sansão.
de príncipe de Israel a boca da corte. Uma oportunidade para recomeçar. Então ele começa aqui como juiz de Israel e vai declinando ao ponto que ele termina numa casa, como a gente viu no texto, ser escarnecido, humilhado pelos filisteus, as pessoas rindo dele, debochando, talvez cuspindo, e ele sem ver, sem nenhum tipo de visão, assim como aconteceram com Jesus. A gente pode fazer também uma apologia aqui de Sansão com Jesus. Profetiza quem te bateu, né? Tentaram fazer isso. Diz, adivinha quem é que está batendo em ti? E eu imagino que isso tenha acontecido também com Sansão. Vai, diz aí quem está batendo em ti. Como é que ele ia dizer se ele não estava vendo nada? E aí ele está ali como um bobo. As pessoas só rindo, debochando dele, ridicularizando. Mas ele pede para ver pela última vez. Ele faz igual aquela canção que nós cantamos no início. Abre, Senhor, os meus olhos. Os olhos do meu coração. Eu quero te ver só mais uma vez. E aí ele reage. E com a força ele empunha a mão esquerda, direita a mão esquerda. E aí ele consegue matar todos que ali estavam reunidos, talvez festejando a derrota dele mesmo, talvez comemorando o fracasso de Sansão, que o fracasso de Sansão era também o fracasso do povo de Deus. E aí ele mata todos aqueles homens. Ele morre junto, mas ele mata todos. E o texto bíblico diz que ele matará mais do que qualquer outra vez na sua vida. Então Deus devolvera a visão. Eu não sei, e nem posso concluir, se de fato ele conseguiu ainda enxergar fisicamente, mas Deus deu uma visão, ou a capacidade de sentir o seu olho de águia, né, poder espiritual, de que ele pudesse contemplar e imaginar aquela cena, e naquele momento ele teve forças para reagir, porque ele tinha terminado como nada, sem força alguma, e Deus renovou as forças dele. Lembramos da pregação recente, né? Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. E Sansão confiou em Deus mais uma vez, e Deus renovou as suas forças. Ele renovou. E aí a gente remete a outra história da Bíblia, ao cego, que assim como Sansão parece fazer a mesma oração. Jesus pergunta para ele o que ele quer. Creio que esse relato está em Marcos, e ele se repete algumas vezes na Bíblia. E Jesus pergunta o que é que ele cego deseja, e ele diz: Senhor, eu quero ver. Sansão queria o quê? Ver apenas por um dos seus olhos. E Sansão queria ver. E esse cego, aquele que é o cego de Jericó, ele queria ver novamente. Eu gostaria que vocês abrissem comigo, por favor, Salmos 138, por favor, versículo 7. Diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra ele dos meus inimigos, e tua destra me salva. Lembra da história de que às vezes a gente encontra cansado, desesperado, sem força? Era assim que se encontrava Sansão. E Deus refez a vida de Sansão, renovou as suas forças, como Ele quer renovar também as nossas forças hoje. Por mais que você esteja igual a um vaso em pedaços, quebrado, quebrantado, Deus deseja remodelar, moldar nossas vidas e renovar. Ele quer fazer também como Ele fez com o cego de Jericó. Homens sem esperança, sem perspectiva, mas que Deus deu uma nova oportunidade para recomeçar. Senhor, que eu veja. Jesus pega o barro, coloca nos seus olhos. Depois pergunta: quem foi o homem que te curou? Ele disse: eu não sei, só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Amém? Será que
Eu também não tive a minha chance, eu não estou tendo a minha chance. Talvez você está tendo a sua chance hoje. Sua chance hoje de recomeçar. Talvez sua vida esteja aos pedaços. Mas hoje é a oportunidade para você refazer a sua história. Sansão refez a sua história. Teve a última oportunidade da sua vida. Talvez tarde demais. Muitas pessoas talvez já estejam se sentindo velho demais, que acham que perdeu tempo demais longe de Jesus, longe da igreja, mas sempre há uma oportunidade para recomeçar. Aquele cego foram anos carregando aquela deficiência física, mas Jesus oportunizou a ele uma nova vida, deu-lhe uma nova esperança, uma nova perspectiva. Então você pode ser uma pessoa vencida pelas drogas, pelo álcool. Satanás talvez tenha dominado você, mas você talvez não encontra forças de si mesmo, está quebrado. Mas talvez essa seja a oportunidade que você tem, que foi a oportunidade também de Sansão, de fazer a sua oração. Senhor Deus, as amarras do vício me prendem aqui, mas me liberta, Senhor. Eu não consigo ver esse vício, essa droga, esse problema, essa culpa, e me impede de ver, de enxergar. Mas, Senhor Deus, eu quero ver. Eu quero ver. Quero enxergar com o teu olhar, o olhar de espiritualidade, o olhar de amor. Que seja sua decisão esta noite. Que você possa tomar a decisão de refazer a sua vida. Você tem uma oportunidade de recomeçar. Então, onde você estiver, faça a sua oração. Vamos orar, eu vou orar aqui. Eu vou orar por você nesse momento. Laís e Jaiane vai vir à frente, mais uma vez cantar. Eu vou orar aqui, quando eu terminar a oração. Esse jovem que veio, que talvez esteja cansado, derrotado pelo álcool, pode vir aqui à frente, pode vir. Você ajoelha aqui comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, esse jovem está aqui, Senhor Deus. Talvez ele esteja diante das amarras do vício. Se ele chegou aqui é porque ele está desesperado. Ele está buscando se encontrar algo na sua vida, uma esperança, Senhor Deus, que só o Senhor pode dar. Amém. Talvez ele esteja vivenciando dentro dele aquele momento que Sansão vivenciou, de destruição, de perdas, de arrependimento. Mas talvez ele esteja aqui como Sansão, sem nenhuma força para se libertar do álcool, do vício. Mas a força não vem de nós mesmos, Senhor. Ele não tem essa capacidade, mas a força vem de Ti. Assim como a força de Sansão vinha de Ti, não era da força do cabelo, não. E como o Senhor deu uma chance para Sansão, uma oportunidade para recomeçar, dás também, Senhor Deus, uma oportunidade para esse jovem. Amém. Para recomeçar. Liberta ele, Senhor, de todo vício, de todo pecado, de toda amarra, todo demônio que tenta, Senhor, prender. Dá liberdade, Senhor, dá paz no seu coração, faz ele descansar em Ti, na Tua cruz, no Teu pecado. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.